O Hezbollah tem célula na Inglaterra, o Hezbollah tem célula na Turquia, você tem arrecadação de dinheiro no Brasil, você tem a Tríplice Fronteira, tem gente aqui em São Paulo. André Leist conta a história do Hezbollah e um quase ataque ao Brasil. Comenta aí o que acham do assunto, sua interação é importante para nós. Deixe seu like e se inscreva no canal. Porque é muito difícil qualquer governo de Israel ceder território se esse território é usado depois para atacar Israel. Que foi o que aconteceu com a Gaza. E, obviamente, Israel não deixaria acontecer isso com a Cisjordânia, porque é 20 vezes maior que a faixa de Gaza. Gaza tem 360 km², a Cisjordânia tem 5.500 km². É gigante. E o último, o Hezbollah. Então, o Hezbollah, a história do Hezbollah é a seguinte, ela cruza com o conflito árabe-israelense, o conflito palestino-israelense, mas ela tem um outro elemento importante. O Hezbollah é um grupo xiita, não sunita. Xiitas e sunitas não se bicam no Oriente Médio. Já entraram em guerra diversas vezes. Se viu no Líbano, já entraram em guerra na Síria, já entraram em guerra no Iraque e Irã. Durou 8 anos, matou 1 milhão de pessoas essa guerra Irã-Iraque. Né? Tudo mais. Quando tem a Revolução Islâmica no Irã, as guardas revolucionárias iranianas mandam agentes e representantes para o Líbano, que estava já lutando uma guerra civil. Porque começou em 75 a Guerra Civil, acabou em 90 e a Revolução Islâmica foi em 79. E pessoas que estavam envolvidas na Guerra Civil, onde tinham muitas partes envolvidas, assim, você tem cristãos contra palestinos e drusos contra xiitas, você tem uma guerra civil de Beirute dividida e tudo mais. Então eles queriam, e os xiitas, como são a minoria no mundo islâmico, foram perseguidos por séculos por sunitas, em várias regiões do mundo. Então, a Revolução Islâmica xiita, que o Irã é xiita, manda representantes lá para ver como eles poderiam ajudar os xiitas, no sentido de irmandade. Entendi. E é fundado, então, um grupo... Eles se reúnem lá e fundam um grupo. Um grupo para poder proteger os xiitas e enfrentar Israel através de guerra de procuração. Vocês atacam Israel, o Irã não precisa atacar Israel, é próximo. Então, imagina, o Irã está a 1.000 quilômetros de Israel. O Irã o regime iraniano é contra a existência de Israel. Eles têm como atacar Israel direto? Vários empecilhos. Primeiro, um país atacando um país, a declaração de guerra, o Irã vai ser atacado. 2, vai ter sanções econômicas, etc. Então, o que é melhor? Vamos criar um grupo que está lado a lado, fazendo fronteira com Israel. Eles vão atacar Israel por guerra de guerrilha. Nós não vamos pagar o preço disso e a gente sustenta esse grupo. Nada mais lógico. E é o que eles fazem. O Hezbollah é fundado em 81, 82. No decorrer do processo, Israel invade o Líbano para lutar contra o LP e fica no Líbano até os anos 2000. O Hezbollah cresce e se sustenta a narrativa dentro do Líbano de que ele precisa existir e combater e ter armas por causa dessa ocupação de Israel no sul do Líbano. Entendi. Só que Israel sai. Então eles perdem o argumento em 2000. Entendi. Porque... E eles não têm, o Hezbollah não tem um argumento religioso. O argumento do Hezbollah é que, primeiro, Israel não tem o direito de existir, tudo aquilo é Palestina, mas existem vários argumentos geográficos que o Hezbollah se utiliza para justificar as suas armas. Israel ainda ocupa uma parte do Líbano, que eles falam que é as fazendas de Sheba, as fazendas de Sheba, que é um espaço de território de 10 km², que na teoria... Pela lei internacional e pela ONU, é território sírio. A questão é que lá atrás, antes da fundação da Síria e do Líbano e de Israel, dentro dessas fazendas viviam pessoas que se identificavam como libanesas e não como sírias. Caramba. Então é um embrolho. Nossa Senhora. Então foram 10 km². Tirando essas fazendas, na narrativa do Hezbollah, tem alguns vilarejos árabes no norte da Galileia, que faz parte de Israel, que o Hezbollah entende que deveriam ser parte do Líbano. Mas isso não é na cabeça deles, porque nas fronteiras internacionais, no chamado de linha azul, que é o que determina a fronteira do Líbano com Israel, nos acordos de armistício, aquilo é Israel. E tem árabes israelenses que moram em Israel, são 2 milhões, tem cidadania israelense, está tudo bem. Com as suas dificuldades, com as suas lutas e com a sua guerra interna lá e tudo mais. Mas isso não quer dizer que esses vilarejos sejam libanesas. E, de novo, a gente está falando de uma região que, há 100, 200 anos atrás, era tudo uma coisa só, então as pessoas transitavam. Sim. Quem morava no norte da Galileia, eventualmente não ia para Jaffa, ia para Beirute.
talvez Era do lado, era maior, era do lado e tudo mais. Então, existia uma conexão, mas os países foram fundados e, eventualmente, essa conexão terminou. Dividindo. Se a gente for agora entrar em cada uma dessas conexões perdidas, então é todos os países precisam ser remodelados, principalmente naquela região, o que também não faz sentido. Então, o Hezbollah foi sustentado e financiado pelo Irã pesadamente. Estamos falando de bilhões de dólares. Ele que você falou que é E bilhões, né? E se transformou Caramba. numa coisa militar, num exército com formação Como se fosse militar. um para-exército. Não é um exército, porque não é um exército de um país. Tá. É um exército. Para-militar, Exato. né, que a Assim, gente fala. É um de negócio- novo, o Hezbollah não está lá para proteger os drusos libaneses e nem os cristãos libaneses. No Líbano existe um sentimento anti-Hezbollah gigantesco. Não que essas pessoas sejam pró-Israel. Eles podem ter todas as críticas e todo o antagonismo que dois países que se lutaram guerras e que morreu Tem, gente né? tem um Tem. com o outro. Tá tudo bem. Mas existe um antagonismo muito grande ao Hezbollah. O Hezbollah está fazendo uma guerra. O Hezbollah começou a atacar Israel no dia 8 de outubro do ano passado. Não foi Israel que atirou primeiro no Líbano, foi o Líbano que atirou primeiro em Israel. Foi o Hezbollah que atirou primeiro contra o norte de E Israel. o Hezbollah a gente tá falando de quanto? De pessoas? O Hezbollah tem 80 mil operativos, É grande. mas assim, toda a liderança militar do Hezbollah foi morta por Israel nos últimos meses. Isso eu Eles estão... O chefe do Hezbollah está praticamente isolado, porque eles mataram o primeiro, o segundo e o terceiro nível de comando. Então não tem nem quem substitua quem foi morto. E esses grupos aí, só pra gente fazer, eles são muito diferentes dos grupos de terrorismo que a gente. Al-Qaeda, coisa assim, daquele lance de células. Esses caras não têm Não, células. por que não, né? Primeiro que a visão de mundo é diferente. Tá. Primeiro, o Hezbollah tem uma guerra local e um controle local e goza de uma liberdade local que a Al-Qaeda não gozava e principalmente hoje em dia não goza. Segundo, que a Al-Qaeda tinha uma ideologia e uma estratégia de ação de global jihad, aonde o seu interesse era atacar o Ocidente. E, portanto, 11 de setembro e outros locais que atacou Londres e tal. Sim. Então, você precisa de células. Isso não quer dizer que o Hezbollah não tenha células. O Hezbollah tem células. O Hezbollah tem célula na Inglaterra, o Hezbollah tem células na Turquia, você tem arrecadação de dinheiro no Brasil, você tem a Tríplice Fronteira, tem gente aqui em São Paulo. Mas não são células que podem dali surgir. Podem, é uma decisão. Entendi. Mas você tem o contra-terrorismo, Polícia Federal, Serviço Secreto, agências internacionais ajudando as agências brasileiras e por aí vai. Os atentados que destruiu a Embaixada de Israel em Buenos Aires em 92, se você lembra, Lembro. e depois a AMIA, que é uma instituição judaica argentina, em 94, foi a mando e financiada pelo Irã, operado pelo Hezbollah, Caramba, aqui na América do Sul. aqui na América do Sul. E antes deles decidirem atacar o Buenos Aires, eles tiveram uma reunião para decidir se era Buenos Aires ou se era o Brasil. Rio de Janeiro / São Paulo. Mas tomaram a decisão de ser Argentina, Entendi. por algum motivo. Ok. Então, existem células, mas não é a mesmo tipo Entendi. de objetivo. É diferente, Porque assim, qual é o objetivo do Hezbollah? O objetivo do Hezbollah é continuar resistindo a o que eles falam que é uma hegemonia ou um domínio israelense / americano / árabes moderados na região. Porque assim, se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, do dia para a noite, na minha opinião, o governo do Líbano ia conseguir se formar de uma forma mais sólida, que até hoje tem um monte de problemas sociais de formação, sabe que o Líbano é uma democracia sectária, você tem uma liberdade, mas não tem, você tem um monte de corrupção, você não tem um exército formal forte, tem um exército formal fraco, então você tem regiões controladas por grupos armados, então você tem um não controle total do território, que faz com que exista um problema na soberania, então não poderíamos dizer que é uma democracia que nem Israel é ou que nem outros países são. E aí você tem se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, o que impede o Líbano de fazer um acordo com Israel? Nada. Israel não está no Líbano. Você acha Seria que esse positivo? acordo aconteceria? Existe Pelo grandes lado de chances, Israel também. com certeza o lado de Israel existiria ontem um acordo. Teria talvez desavenças da fronteira final, da fronteira marítima, já foi resolvida agora, ano retrasado foi definida a fronteira marítima final entre Israel e Líbano, mas existiria eventualmente existiria um acordo. Não tem por que não existir. Certo. Não precisa ser uma paz quente, pode ser que o Líbano exija que
um acordo final vai existir só depois que Israel resolver a questão palestina, mas todo mundo falou isso por muito tempo e Israel fez acordos com Marrocos, com os Emirados, com o Bahrein, com uma série de outros países. Então, assim, não necessariamente não existiria talvez um impeditivo para existir um acordo. Agora, o Hezbollah impede que isso aconteça.